Olá a todos, meu nome é Liliana Cunha, sou nutricionista do Place. A nossa rúbrica de hoje é sobre os alimentos proteicos ou os suplementos proteicos, e vamos perceber também se é uma questão de moda ou se eles são efetivamente uma necessidade. Em relação às proteínas, as proteínas são moléculas constituídas por aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser essenciais ou não essenciais. Essenciais se não são produzidos pelo nosso organismo e são obtidos através da alimentação ou de suplementação, não essenciais se são produzidos internamente. Para além da proteína ter uma componente energética, por isso fornece 4 quilocalorias por cada grama ingerida, eles têm sobretudo uma função reguladora e construtora no nosso organismo. Em relação às necessidades diárias, a Organização Mundial de Saúde preconiza um consumo para a população em geral de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilograma por dia. Em relação aos desportistas ou indivíduos que tenham uma atividade física mais intensa, mais regular, essas recomendações sobem para 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Deixo-vos aqui também os resultados do Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física, que indicam que os portugueses consomem em média cerca de 2,1 grama de proteínas por quilograma de peso corporal por dia. Porquê é que a proteína é tão importante? Sobretudo, a proteína desempenha várias funções no nosso organismo, nomeadamente aqui também a reparação celular e celular após o exercício físico, promove aqui um aumento da massa muscular, o bom funcionamento do sistema imunitário e também o funcionamento daquelas atividades metabólicas que estão mais associadas também à utilização dos aminoácidos. Em atletas, a proteína ganha aqui uma dimensão extra, no sentido em que acaba por ter aqui um papel muito importante na síntese e na manutenção da massa muscular, na recuperação de microlesões celulares provocadas pelo exercício e é um bom fornecedor de energia durante os treinos de grande intensidade e de força. Para além disso, é fundamental para prevenir também a degradação ou o catabolismo muscular que ocorre durante a noite ou quando o tecido muscular é danificado. Assim sendo, os atletas ou os indivíduos que praticam atividade física com maior regularidade e maior intensidade necessitam de ingerir maior quantidade de proteína do que aqueles que têm um estilo de vida menos ativo. Apesar de uma alimentação saudável e ajustada às necessidades nutricionais do atleta ser, na maioria dos casos, por si só, capaz de promover o bom rendimento e o alcance dos objetivos traçados, pode ser necessário suplementar para colmatar alguns déficits nutricionais que eventualmente tenha. Os suplementos são, no fundo, o quê? Fontes concentradas de determinados ou determinadas substâncias que normalmente também estão presentes nos alimentos, mas que por algum motivo o atleta ou aquele indivíduo não tem nas doses necessárias. Dentro dos suplementos alimentares, destacam-se, quer pela sua popularidade, quer pela sua relevância, os suplementos de proteína. São cada vez mais as pessoas que optam por tomar estes suplementos e, no fundo, têm como objetivo aqui a melhoria da performance desportiva, o emagrecimento, o aumento da massa muscular ou para acelerar aqui a recuperação entre os treinos. A quem é que se destina este tipo de suplementos ou quem poderia beneficiar mais deles? Quem está a trabalhar e não tem acesso a fontes de proteína de boa qualidade, atletas que não conseguem atingir as doses recomendadas através da alimentação, pessoas mais velhas e com maior dificuldade, muitas das vezes, em ingerir ou digerir a proteína. Mas os suplementos são essenciais. Na minha opinião, eles não são essenciais, mas são muito úteis e são muito convenientes. E se o objetivo é perder ou ganhar peso com qualidade, isso significa o quê? Ganhar massa muscular sem aumentar a massa gorda e perder massa gorda sem comprometer a massa muscular. Neste campo, uma boa ingestão de proteína é fundamental, quer em termos de quantidade, quer em termos de distribuição ao longo do dia. Com os suplementos é muito fácil suprimir esse desequilíbrio, sobretudo naquelas refeições intermédias, pois grande parte das pessoas acabam por concentrar a sua ingestão de proteína nas refeições principais, seja na refeição da hora do almoço ou do jantar. Vantagens destes alimentos fortificados ou dos suplementos em termos de proteína.
No fundo, uma assimilação muito mais rápida. Muitos destes suplementos podem ser utilizados imediatamente antes do treino ou durante o treino, porque de facto eles são metabolizados muito rapidamente. Pela sua comodidade, não é? Nem sempre é viável ingerir uma proteína exclusivamente através dos alimentos, por dificuldades em termos de preparação, de transporte, de falta de tempo ou até mesmo algum desconforto por ingerir os volumes necessários para atingir as doses ótimas de proteína necessárias. Pode também ser um bom aliado na perda de peso. Nós sabemos que estes alimentos que têm uma carga proteica mais elevada acabam por também trazer aqui algum controlo em termos de apetite e acaba por ser uma forma de aumentar a saciedade sem aumentar as calorias, evitando alimentos ricos em gorduras ou em hidratos de carbono. No fundo é o quê? Eles são uma fonte concentrada de proteína de elevada qualidade, mas com um valor energético mais baixo, normalmente associado. Em termos de saciedade, nós também sabemos que estes alimentos proteicos trazem uma saciedade maior e, portanto, alimentos como os ovos, como o atum, às vezes as panquecas enriquecidas em proteína podem ser boas opções para controlar o peso e para controlar o apetite. Agora, existirá aqui algum risco associado? Grande parte dos estudos mostram que não há o risco associado, um risco aumentado em pessoas saudáveis. Em atletas foi feito um estudo em que eles tinham aqui uma ingestão bem mais elevada em termos das doses recomendadas e não foi demonstrado qualquer risco em termos de alteração, em termos de parâmetros de função renal e mesmo em indivíduos com obesidade, um reforço em termos de proteína ou uma dieta hiperproteica foi demonstrado que trazia muito mais benefícios do que propriamente malefícios. Suplementos proteicos e alimentos fortificados disponíveis no mercado. Há uma série deles, com certeza que vocês já os conhecem ou já os viram em alguma situação. Temos os alimentos fortificados com proteína, os iogurtes, o queijo fresco, as claras de ovo, as barrinhas de proteína, os cereais, que podem ser boas opções para reforçar a sua ingestão em termos de proteína, contudo, devemos estar atentos aos rótulos nutricionais para que, de facto, estes alimentos não contribuam para um maior aporte em termos de gordura ou em termos de açúcar. Depois temos os suplementos mais industrializados, como a proteína whey, que é a proteína do soro do leite, que é uma proteína muito completa em termos de aminoácidos, a caseína, que é uma proteína de absorção mais lenta, mais recomendada para o período final do dia ou para a ceia. Temos os BCAAs, que no fundo é um reforço em termos de aminoácidos, a albumina, a proteína da clara do ovo, e a proteína de arroz, que trouxe aqui como um exemplo das proteínas de origem vegetal que agora já estão disponíveis no mercado, seja a de arroz, a de soja ou a de ervilha, que pode funcionar muito bem para aquelas pessoas que são intolerantes à proteína do leite e, ao mesmo tempo, para aqueles que ideologicamente não consomem alimentos de origem animal e, portanto, que são vegetarianos, e aqui a proteína de origem vegetal pode suprir também aqui a quantidade de proteína neste grupo específico. Em termos de suplementos de proteína e alimentos proteicos, qual será sempre a melhor opção? A verdade é que se criou uma ideia de que os suplementos são sempre melhores que os alimentos, o que não corresponde de toda a verdade. De facto, o ovo, o leite, a carne aumentam de forma muito eficiente aqui também a síntese muscular e, para além disso, contribuem com o aporte de outros nutrientes que também podem fazer aqui algum sentido, nomeadamente vitaminas, minerais, fibra, ácidos gordos como o ômega 3 e o ômega 6, que também são importantes na alimentação saudável. No fundo, a mensagem que eu vos queria deixar é que não é correto avaliar um alimento apenas por um determinado nutriente, seja pelo baixo teor de gordura, pelo baixo teor de açúcar ou pelo elevado teor em termos de proteína. É importante, sim, analisarmos aquele alimento pela sua riqueza nutricional global. Alimentos mais proteicos. Há uma série deles onde nós podemos ir buscar proteína, nomeadamente aos alimentos de origem animal, as carnes brancas, as carnes vermelhas, o peixe, que acabam por ter aqui um contributo de cerca de 20 a 25 gramas de proteína por cada 100 gramas. O atum também, o atum natural pode ser aqui uma ótima opção em termos de reforço de proteína. O queijo fresco, a aveia, a parte das leguminosas, as lentilhas, o feijão, o grão aqui também como um bom fornecedor em termos de
proteína, os frutos secos e os ovos, nomeadamente a clara do ovo. O leite também pode ser uma boa opção. Muitas pessoas acabam por considerar agora o leite como o vilão, mas de facto o leite aumenta a síntese proteica, aumenta a hipertrofia muscular, reduz o desconforto e atenua o dano muscular, melhora a recuperação do exercício, reidrata, e acaba por ser aqui uma ótima opção. Há alguns estudos que mostram que o leite achocolatado é ótimo em termos de recuperação muscular. De qualquer das formas, pelo seu teor elevado de açúcares, não é recomendado um consumo muito regular ou para a população de uma forma geral. De qualquer das formas, acaba por funcionar muito melhor do que muitas bebidas enriquecidas também em dextrose ou maltodextrinas, que acabam por ser muito populares agora nos ginásios. Para quem quer melhorar a composição corporal, também pode utilizar o leite ou o queijo magro, por exemplo, que é uma forma de garantir também as proteínas necessárias, sem ter aqui os açúcares ou a gordura associada. Conclusão. Os suplementos são uma estratégia, na minha opinião, complementar, são uma opinião segura, são uma opção conveniente quando não é possível assegurar as necessidades proteicas exclusivamente com os alimentos, mas não têm um efeito superior na hipertrofia alimentar. O mais importante, quer para escolher, quer mesmo para aconselhar a fonte proteica mais adequada, deve depender das propriedades, deve depender das propriedades nutricionais, dos objetivos das pessoas, dos gostos, das preferências, e daí ser tão importante consultar um nutricionista para que ele possa aconselhar, de facto, quais são os melhores alimentos para si e como poderá atingir as suas necessidades proteicas com ou sem estes alimentos fortificados, mas de uma forma o mais saudável e equilibrada possível. No entanto, queria deixar também aqui uma nota importante, no sentido de que, quando falamos em hipertrofia, também é importante considerar que não é só a quantidade de proteína que nós ingerimos, o exercício físico acaba por ser aqui um grande determinante e é importante que esteja também aqui em sintonia com uma boa ingestão proteica. Mensagens a reter. Fontes de proteína limpas que não estejam associadas a grandes gorduras ou a grandes açúcares também, utilizar os suplementos sempre com peso e medida e, sobretudo, tentar não só focar na questão da proteína, mas na redução também do teor de açúcar, da quantidade de gorduras ingeridas, do álcool e do tabaco, para conseguir um estilo de vida sempre o mais saudável possível. Em caso de dúvidas, façam o favor de contactar para o e-mail nutriplaceclubs@gmail.com. Espero que tenham gostado e até breve.